Acabei de chegar aqui no Berghof, que é um espaço, é um conjunto de casas fundadas em 1346. 1346, minha gente. Para servir de moradia para as beguinas, que era uma espécie de irmandade feminina católica que dedicava-se a servir a Deus e aos trabalhos de caridade junto aos necessitados, né? Eram mulheres viúvas e solteiras, mas que não queriam fazer votos religiosos. Elas queriam ajudar, mas sem ter vínculo com a igreja. Isso é o que diferenciava ela das freiras. Essa irmandade existia em toda a Europa. Esse local é propriedade particular. Por isso tem que falar baixo. Eu vou procurar uma igreja que tem aqui de 1607. Aqui no fundo tem mais casinhas, ó. Minha gente, é muito lindo, muito lindo. E aqui essa casa 34 é a casa mais antiga da cidade de Amsterdã. Ela é revestida de madeira. É a única casa na cidade que é revestida, tem essa fachada de madeira, porque elas foram proibidas em 1521 por causa dos incêndios. Sorry. 1521. Minha gente, o Brasil foi descoberto em 1500. Como assim essa casa é de 1521? Às vezes eu acho que é mentira. A igreja. Isso aqui é no centro de Amsterdã. Lembrando que é uma propriedade particular. Aí funciona, acho que de 9h30 até você pode entrar, com tudo que faça silêncio, sabe? Aqui é a igreja. Igreja reformada inglesa de 1607. Ela já foi tanto protestante quanto católica. Em 1607. Não sei se dá pra ver. Dá. E aqui tem essa capelinha também. De 1346. É muito velho. Desculpa a ignorância, às vezes eu acho que é mentira. Acho que esse povo da Europa mente. Tenho que correr porque no horário de Van Gogh, do Museu Van Gogh, tá já chegando. Tchau. Então, aqui é o Museu Van Gogh. E atrás dele tem o Museu de Arte Contemporânea. E na frente, aqui, tem o Rijksmuseum, que é o museu é o museu principal, o museu nacional da cidade. Então, na frente dele era o que tinha aquela placa, aquele letreiro I Amsterdam. Mas tiraram, acho que disse que juntava muita gente, ficava muvucado o negócio. Então, aqui a Praça dos Museus são os 3 principais museus da cidade. Ela é bem bonita. E na frente, lá na outra ponta, tem a Ópera de Amsterdã. Acabei de entrar no Museu de Van Gogh.
Vincent van Gogh é considerado o maior pintor pós-impressionista neerlandês. Nasceu em 1853, numa família de classe média alta, e começou a pintar tarde já, com quase 30 anos de idade. Durante a sua vida, Van Gogh teve muitos episódios psicóticos, chegando inclusive a cortar a própria orelha. Hoje dizem que ele talvez fosse bipolar. Quem não? O certo é que Van Gogh tinha um quadro de depressão severa. Porém, ainda assim, ele conseguia pintar, tendo criado mais de 2.000 trabalhos, grande parte produzida nos últimos 2 anos de sua vida. Quer dizer, no finalzinho da vida dele, ele começou a produzir muito. Mas mesmo produzindo muito e amando a arte, Van Gogh não conseguiu obter sucesso nem reconhecimento, tendo vendido apenas um quadro enquanto estava. Esse quadro de Van Gogh que ele vendeu é de 1888 e chama A Via Encarnada, que está no museu lá em Moscou, na Rússia. Van Gogh sempre foi encarado como um louco e um fracassado. E sem aguentar tamanha desilusão e tristeza, em 27 de julho de 1890, aos 37 anos de idade, Van Gogh se matou com disparo de arma de fogo, sem testemunhas. Morreu 30 horas depois nos braços do irmão Theo. Theo afirmou que as últimas palavras do irmão foram: a tristeza vai durar para sempre. A fama de Van Gogh passou a crescer de forma gradual após sua morte. Foi se criando cada vez mais um mito que o associava à imagem do pintor intenso e dedicado que sofria pela arte. Mito que fez com que as pessoas passassem a ver as obras de Van Gogh com outros olhos. Assim, os quadros começaram a ser vendidos. Acontece muito isso, né? O artista ser valorizado depois que falece. Hoje as obras de Van Gogh estão entre as mais caras do mundo. Em novembro de 2021, um Van Gogh, que pertencia a uma família e estava guardado há mais de um século, foi leiloado por 31 milhões de euros. É uma obra chamada Fardo de Trigo, de 1888. Lembrando que durante a Segunda Guerra Mundial, muitos Van Goghs tinham sido comprados por judeus e os nazistas roubaram. Mas muitos desses quadros ainda estão desaparecidos e outros em briga judicial dos herdeiros dos alemães, que têm direito, né, contra os herdeiros judeus que eram os donos originais. Vou conhecer agora o museu, meu horário é 10h30 e eu cheguei em cima da hora. Essa sala aqui é a dos autorretratos. São mais de 43 autorretratos. E ele fazia, quando ele cortou a orelha, por exemplo, eu vou procurar aqui, tem o autorretrato dele com a cabeça enfaixada. No áudio fala que ele ia mudando a cor dos olhos nas pinturas para fazer teste. Ele testava cor com esses autorretratos também. E ele fazia, isso aí eu li no livro dele, que diz que ele fazia terapia analisando a própria imagem que ele pintava. Você vê que ele vai amadurecendo, ó, ele se fazendo como pintor. Ele se autorretratando como pintor. E tem hora que também é bem escura a pintura. Aqui o olho dele tá bem escuro. Já o chapéu de feltro, que é bem famoso, essa obra dele, já é bem claro. Aqui nesse primeiro andar tem retratando a vida rural, que era o que Van Gogh mais gostava de pintar. Segundo o áudio, ele disse que ele se inspirava nos camponeses e achava, por exemplo, a vestimenta das mulheres mais bonita do que das damas da sociedade, das camponesas do que das damas da sociedade. Ele amava a natureza.
Mas aqui ele ainda tá com a coloração mais escura, tá vendo? Essa obra aqui, Casa de Campo, do Campo, retrato uma típica casa de campo holandesa. Olha o entardecer. E olha que ele retrata o fogo dentro da casa. Quando ele pintou isso aqui, ele ainda estava morando com os pais. Ele disse que ele não tinha dinheiro para absolutamente nada. Ele foi tentar ser vendedor de quadros, mas foi demitido também. Aqui ele com esse autorretrato dele, um chapéu mais urbano. No áudio fala que realmente em Paris ele fazia muito autorretrato porque ele não tinha dinheiro, essa fase que ele estava em Paris, ele não tinha dinheiro para pagar os cachês dos modelos, que eram muito altos. E também uma forma de ver o olhar dele, ele queria checar o olhar dele para fazer tipo estudos, e estudos com a tinta também, essa mistura de as pinceladas, tá vendo? Os olhos meio vermelhos. Aqui a Cortesã, que é uma obra famosa dele, inspirada na cultura na arte japonesa, na cultura japonesa. Ele gostava da arte japonesa porque ele dizia que tinha poucas pinceladas, mas elas eram precisas. Você vê que essa cortesã, ela tá na frente, ela tá inserida. Ela não tá no local, não. Ela foi inserida como se fosse a pintura num rio. Tá vendo? Tem uns pássaros lá atrás. Sapos. E esses bambus aqui, ó. Olha as cores. Essa aqui é a cadeira que ele fez, é uma pintura que ele fez da cadeira que ele queria dar para Paul Gauguin, que foi o pintor que foi morar com ele e que era muito amigo dele, mas eles arengavam muito. Inclusive dizem que foi depois de uma arenga deles forte. Esse Gauguin é um artista bem famoso, mas era mais famoso na época do que Van Gogh. E dizem que depois de uma arenga, aí o Van Gogh endoidou, né? E se automutilou. Foi quando ele cortou a orelha dele. Dizem que foi depois de uma briga com esse Paul Gauguin, mas eles eram muito amigos. E Van Gogh pintou uma cadeira também para ele próprio, que é bem mais simples do que essa, porque ele achava Gauguin mais famoso, era melhor em questão de arte também. Então ele se via inferior a Gauguin. Aqui uma das obras mais características dele, que são os girassóis, né? Van Gogh começou a pintar os girassóis quando ele ia receber no interior da França o Paul Gauguin, né? Que é o amigo dele. Então ele queria enfeitar a casa com girassóis. Então são 5 telas que tem os girassóis e ele queria ser conhecido como pintor de girassóis. Conseguiu, né? De certa forma. Ele sempre pintou as 5 telas, são sempre nesse quadro rústico. E sempre tem girassóis vivos e girassóis quase morrendo, porque ele achava que, como na vida, teria que ser retratado tudo isso. O bem florido, como o envelhecendo, né? O girassol morrendo. Muita luminosidade. Aqui o quadro A Casa Amarela, que é a casa onde ele morou no interior da França, em Havres. Eu acho que a pronúncia é assim, não sei. E aqui era o restaurante onde ele comia. Nessa casa foi onde ele pintou. Ele queria que muitos artistas viessem pra cá. Então, Paul Gauguin, o amigo dele, foi onde ele pintou os girassóis, onde ele pintou a cadeira para o amigo.
vi morar o quarto dele também. Muita coisa foi pintada nessa casa. E sempre num tom amarelo de luminosidade. Porque nessa fase ele estava bem de saúde mental. Então predomina o amarelo na obra dele. Essa obra aqui dele, Iris, levou. Ela disse que a menina do áudio falou que foi tão intensa a quantidade de tinta que ele colocou que levou um mês para poder secar. Tem os contrastes. E essa obra foi feita na casa de repouso, no asilo, em Saint-Rémy, no interior da França, onde Van Gogh ia quando ele estava atacado. Ele mesmo se internava nesse asilo, que era uma instituição privada, mas bem rigorosa. Então, quando ele estava menos atacado, ele tinha condição de pintar, de desenhar, ele conseguia. E foi justamente nessa casa de repouso em Saint-Rémy que ele fez A Noite Estrelada, que eu acho que eu considero o quadro mais bonito dele, que não tá aqui, tá no MoMA em Nova York, mas foi desse asilo que ele fez, da janela. Essa obra aí retrata Vincent van Gogh, mas não foi pintada por ele, foi pintada pelo amigo, o Paul Gauguin, e eles arenga, foi por causa dele, realmente eu vi no áudio agora, que foi por causa de uma arenga deles, que Vincent pegou uma navalha e partiu para cima, mas imediatamente ele parou e cortou a própria orelha. E depois levou a orelha para um bordel, entregou para uma prostituta e foi chamado o irmão dele, Theo, de Paris, para socorrê-lo. Eu achei ele barba ruiva e parecido com meu amigo Gustavo Ladowski. Olha ele lá pra tu. Essa ala aqui é sobre o relacionamento de Vincent com Theo Van Gogh, que eles eram irmãos e melhores amigos. Tanto que eles se correspondiam, tem mais de 300 cartas, eu acho, que eles trocavam. Theo era um grande apoiador do irmão e ele vendia também obras de arte no geral. Olha, Theo. E Vincent. Essa aqui é a obra Amendoeira em Flor dele, que ele pintou quando estava no asilo, que chama asilo, não fala manicômio não. Quando ele estava se sentindo mal, se sentindo fraco mentalmente, ele se internava, né, lá em Saint-Rémy. Numa dessas internações, ele recebeu a notícia que Theo, a esposa de Theo Jô, estava grávida e não, tinha nascido o filhinho deles, que eles colocaram o nome em homenagem a Vincent, o mesmo nome. E ele pintou esse quadro em homenagem ao sobrinho e deu de presente para colocar no quarto do menino. Apesar de Vincent considerar Theo Van Gogh, o irmão dele, como o único amigo dele, eles arengavam também bastante, porque parece que Vincent não era muito fácil. Ele fez, inclusive, por causa de Theo, Vincent Van Gogh começou a pintar mais claro, então mais amarelo, quando eles foram morar juntos, quando Van Gogh foi morar junto com o irmão Theo. Esse quadro, inclusive, é dedicado a ele. E ele escreve aqui em francês embaixo que o quadro é para ele, que é pequenininho, não dá nem pra ver. Mas por causa dele, ele ganhou, por causa do irmão, Vincent Van Gogh começou a pintar mais de forma mais clara. E a relação deles era conturbada, mas eles eram muito ligados, tanto que quando Van Gogh se matou, pouquíssimo tempo depois, Theo, o irmão, também veio a falecer. Quando Vincent Van Gogh faleceu, o irmão dele faleceu logo em seguida.
deixando a viúva Jo Van Gogh com um filho, que também era Vincent. Então, ela muito nova e sozinha, ela sabia que o sonho do irmão e do cunhado era ter a obra reconhecida. Então, ela passou ela publicou as cartas que os irmãos trocavam. Isso foi sensibilizando as pessoas e ela fez de tudo para a obra ficar conhecida do cunhado, né? Então, um dos motivos do reconhecimento da obra hoje em dia foi por causa dessa mulher, da cunhada dele. Então é isso. O Museu de Van Gogh aqui em Amsterdã foi fundado em 1973 pelo sobrinho do artista, também chamado Vincent, né? Em conjunto com o governo dos Países Baixos. O local abriga a maior coleção de arte do artista mundialmente famoso. São mais de 200 pinturas e 500 desenhos mostrando a trajetória da vida e do trabalho, né, dele. Também são exibidas as mais de 700 correspondências trocadas entre Van Gogh e o irmão Theo. E nelas você percebe a fragilidade, a vida conturbada que o artista tinha. O museu tem 3 andares, as pinturas estão em ordem cronológica. Os blogs mentiram dessa vez. Os blogs diziam que não podia filmar nem tirar foto, mas pode sim, não pode usar flash, não pode entrar com mochila também aqui. Além das obras de Van Gogh, aqui também há outros artistas expostos. Tem Monet, tem o Gauguin, que era um amigo e rival dele, e também tem exposições temporárias de artistas inspirados em Van Gogh. O museu é simplesmente espetacular, mas não são vendidos ingressos na hora, só online, e tem que comprar com muita antecedência, porque eu tentei comprar um mês antes para hoje, sábado, e não tinha mais. Eu tive que comprar numa agência dessas que vende tickets. Aí eu consegui comprar, mas mesmo assim, faltando 2 semanas, eu tentei trocar o ingresso e já não tinha mais horário. Então, assim, preste atenção nisso. Tem que ser para comprar no site do Van Gogh, eu acho que precisa ser com uns 2 meses antes. Então, é como o Van Gogh dizia numa das cartas que ele fez para o irmão: ache belo tudo o que puder. A maioria das pessoas não acha belo o suficiente. E depois do museu tem a lojinha, como sempre, né? Olha, a Mif pintada por Van Gogh. Que fofinha! Vamos comprar isso aqui. Eu acabei de sair do Museu Van Gogh. Meu horário era 10h30. E eu vou às 14h30 para o Rijksmuseum. Eu acho que fazer 2 museus num dia fica meio puxado. Mas, como eu tive que comprar o Van Gogh antes, e quando eu tava saindo da casa de Anne Frank, eu vi que tinha uma lojinha de turismo, eu achei melhor garantir logo o Rijksmuseum do lado, mesmo que ficasse muita coisa, porque também hoje é meu último dia em Amsterdã, então eu queria fazer os 2, então vai ficar um pouco puxado. Mas vamos, já pro Rijksmuseum. Acabei de entrar aqui no Rijksmuseum, que é o maior museu daqui de Amsterdã, Museu Nacional, né? Um dos maiores e melhores da Europa. Tem pinturas do século XVII. É muito grande esse museu, vou ver o que é que vai dar pra fazer. Ele foi inaugurado em 1800, na cidade de Haia, mas veio para aqui, para Amsterdã, 8 anos depois, 1808, porque o irmão de Napoleão Bonaparte, o louco, Luís Bonaparte, quando se auto-intitulou rei daqui dos Países Baixos, ele colocou o museu para aqui, para Amsterdã. Então, esse museu é muito grande. Eu vou procurar as principais obras para mim, que são a Ronda Noturna, de Rembrandt. Van Gogh tem também autorretrato aqui. E a Leiteira de Johannes Vermeer. Se der, bem. Se não der, assim. Olha o tamanho desse quadro. Olha os detalhes. É
representando a Batalha de Waterloo, que foi a última, né, de Napoleão. Foi Napoleão Bonaparte, foi a que encerrou a vida dele como imperador, né? Eu acho que hoje é na Bélgica isso, mas era a Inglaterra e Países Baixos pertencia, e eles a Inglaterra venceu. Ali no meio, o responsável pela liderança, que é Duque Wellington. Olha os detalhes. Imagina a pessoa pintando isso. Muito massa, 1800. Vim aqui direto para o bairro de Pipe, que é um bairro bem descolado que tem aqui, e tem muitas atrações conhecidas, como a Heineken Experience, por exemplo, que eu não vou, mas é bem aqui próximo. Eu optei por vir aqui na feira, uma feira grande que tem, que acho que é Kuip Markt, que chama, não sei, Albert alguma coisa, e é o nome de um paisagista daqui neerlandês. É considerada a maior feira da Europa. Foi inaugurada em 1905 e são 260 barracas. Tem souvenir, tem flores, tem as melhores bancas de comida típicas do país. Que eu quero ver se eu como aqui o stroopwafel que falaram, em um específico, e o arenque, também o peixe. Vamos ver se eu consigo achar. Só vou comer se for num canto específico que eu vi. Eu vi que falaram aqui também que tem um espetinho aqui maravilhoso. Mas eu vou logo atrás do stroopwafel e do arenque. Disseram que ela é até 5 horas, por isso o meu desespero, porque faltava 20 minutos. Mas não tá com cara que vai fechar isso aqui agora, não. Quase que tia tomava um banho. E o símbolo de Amsterdã, as 3 cruzes. Olha as casinhas, as construções. É muito grande. Oi? Deve ser falsificado, não é possível. Será? O golpe tá aí, cai quem quer. Eu acho que eu não vou achar, não. Vai terminar vai fechar e eu não acho o peixe que eu quero. A comida japonesa. Eu já vi belga, alemã, japonesa. Dizem que tem brasileira aqui também. Essa ponte é a Ponte Magrela, a língua deles, né? E aqui são as casas Bolt. As pessoas moram nessas casas, mas hoje não pode mais ter novas casas barco, não. Só esses que já tem. Isso aqui é o rio Amistel, não é um canal. Aqui é o rio mesmo da cidade. Aqui é onde as casas são mais tortas. Elas são pra frente. Ó.
aqui na região oeste da cidade é onde tinha a maior concentração de judeus na época da Segunda Guerra. Tanto de pessoas que nascidas daqui, como pessoas que vieram de outros países com crescimento do antissemitismo. Hoje tem essas casas-barco, né? Que as pessoas moram mesmo aí. E eles fizeram uma homenagem aqui, porque aqui tem sinagoga, tem tudo. A parte principal dos judeus aqui em Amsterdã é aqui na região oeste. Não é o local onde Anne Frank morava, ela morava no sul com a família dela antes de ir para o anexo secreto, antes de se esconder. Eu queria até ter ido lá, mas infelizmente não deu tempo, não dá tempo de fazer tudo, né? Então nessa rua eles fizeram uma homenagem, pegaram 200 nomes dos judeus que moravam aqui, dizendo onde eles faleceram nos campos de concentração, e colocaram na frente da casa onde eles moravam. Aqui na região oeste também tem esse memorial que traz 102 mil nomes dos judeus mortos na Segunda Guerra Mundial. Tem o nome deles, a data de nascimento e a idade que eles morreram. Aqui nos Países Baixos, 75% da população judia foi exterminada. Eu acho que talvez tenha sido foi o segundo país que mais tinha morrido gente. Acho que o que mais morreu foi a Polônia, que parece que 90% da população foi exterminada lá, população judia. Muito louco, né? Cada nome desse foi uma vida podada. Cada tijolinho desse tem um nome. É inacreditável, inacreditável. Que a gente sabe, 6 milhões de judeus, mas sei lá, quando vê cada nomezinho. Ó, aqui é a igreja antiga. Ela foi a igreja mais antiga de Amsterdã. Ela é de 1250, na época em que a cidade era uma fileira de casas ao longo do rio Amstel. Aí a cidade foi se expandindo, né, com os novos canais, trouxeram marinheiros, comerciantes e, por fim, a área virou uma zona de prostituição, uma área de prostituição. Aqui para trás é onde tem as prostitutas, que elas ficam nas vitrines se oferecendo serviço, né? Porque aqui a prostituição é regularizada, então elas têm todos os direitos, tanto que não pode filmar, você pode tomar uma multa se você filmar. Elas ficam nas vitrines, mais pra noite, né? Agora, quando tá claro ainda não. E essa igreja é muito interessante aqui, tudo misturado, né? E o interessante é que a igreja fica aqui, numa zona de prostituição, né? E ali, ao lado dela, fica esse Bulldog aí, é o primeiro coffee shop da cidade, que é um local, as drogas leves, que eles consideram leves aqui, tipo maconha, ela pode ser vendida, ela é tolerada, ao contrário da prostituição, que é legalizada. A maconha, o uso da maconha aqui é tolerado, você pode comprar acho que 5 gramas e pode usar em locais específicos. Inclusive está sendo feito está tendo um estudo, negócio de lei para proibir turista de usar a droga. A droga vai poder ser usada apenas pelo pessoal, pelos moradores de aqui, mas hoje ainda pode usar. Sendo que nesses coffee shops que tem na cidade, eles não vendem bebida alcoólica, eles só vendem um tipo de droga, que é a maconha e haxixe, eu acho. Então a igreja fica numa esquina e logo em seguida tem o The Bulldog, que foi o primeiro coffee shop. Lembrando que aqui na região tem várias placas dizendo que a pessoa só pode usar
maconha, fazer uso da cannabis no interior dos coffee shops. Você não pode fazer uso fora. Porque a droga aqui, ela é tolerada, ela não é legalizada como a prostituição não. Então, e é importante também que nesses coffee shops não vende bebida alcoólica, não. Nenhum coffee shop vende bebida alcoólica, apenas comida e a maconha para ser fumada, ou doce à base de maconha. Apenas isso, então é tudo misturado aqui. Prostitutas, maconha e a igreja. Tudo junto.